O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, em que nós nos predispomos a suplicar, a pedir o Espírito Santo. E nós refletíamos já desde ontem que é maravilhoso pedir a Deus aquilo que Deus quer nos dar. É muito triste quando as nossas orações se convertem em súplicas inadequadas. Quando nós pedimos aquilo que não nos convém. Quando nós pedimos aquilo que às vezes não é mal em si, mas não é adequado para nós. E às vezes pedimos até coisas más, porque com a vontade desregrada, queremos a todo custo aquilo para o qual nos sentimos inclinados. Então, quando a nossa oração está dessa maneira, é muito triste, porque demonstra quão doente está o nosso coração, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque Deus não ouve oração má. Então, mesmo quando pedimos coisas más, ou coisas inadequadas, Deus que nos ama e que sabe do que precisamos, Deus não nos concede. Não porque Ele queira nos frustrar, mas porque Ele quer o nosso bem. E Ele sabe do que precisamos. Porém, quando nós pedimos aquilo que nos convém, quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos dar, é maravilhoso, porque já estamos prontos para receber. E é exatamente neste sentido que se encaixa aqui esta afirmação de nosso Senhor, em que Ele diz, João, capítulo 16, versículo 23, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Então, o que é pedir algo em nome de Jesus? É pedir aquilo que Jesus pediria. É pedir algo de acordo, que está de acordo com o coração de nosso Senhor. Não sei se foi aqui que eu comentei isso, mas os mais velhos temos aquela experiência, né? Já estou tão velho que já posso dizer, os mais velhos temos, né? Os mais velhos temos aquela experiência daquelas vendias, assim, que hoje em dia há muitos supermercados, né? Mas eu ainda sou do tempo que existiam vendas, né? Pequenas casas com pequenos mercados, e tinha aquelas cadernetas, né? E nós íamos com a cadernetinha do nosso pai e da nossa mãe comprar alguma coisa,
E às vezes, a criança meio sapeca pedia alguma coisa de diferente daquilo que normalmente o pai e a mãe compravam. E o dono da venda dizia: mas a sua mãe mandou mesmo você comprar isso? Isto é, porque normalmente o nosso pai e a nossa mãe não compravam tantos doces quanto nós estávamos comprando. Então o dono da venda sabia que aquilo não era uma compra em nome do meu pai, em nome da minha mãe, mas era algo meu. Assim, então, Jesus quando disse: o que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará, porque aquilo que nós pedirmos de bom se adequa com o coração de Cristo. O Pai ouve aquela prece e diz: essa prece é do meu filho, esse pedido é do meu filho. Sim, o meu filho pediria isso. Então é exatamente este o sentido: o que nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai nos concederá. E meus irmãos, pedir o Espírito Santo é um pedido em nome de Jesus. Isto é, Jesus, Ele pediu o Espírito Santo para nós. E todas as vezes que nós em nome de Jesus pedimos: Pai, envia o Teu Espírito Santo, envia sobre mim, envia sobre os meus filhos, envia sobre os meus pais, envia sobre aquela comunidade, envia sobre o mundo inteiro, nós estamos fazendo uma súplica em nome de Jesus. Pois bem, então nós estamos no nosso segundo dia da nossa novena, em que nós estamos pedindo o Espírito Santo, em que nós estamos pedindo o amor de Deus, para que Ele gere nos nossos corações um coração semelhante ao coração de Jesus. Em última instância, é isso que nós estamos pedindo. Porque você pode dizer: mas padre, mas eu estou pedindo o Espírito Santo para que eu tenha força de romper com o pecado. Mas um coração semelhante ao coração de Jesus odeia o pecado. Padre, mas eu estou pedindo o Espírito Santo para que eu possa perdoar aquelas pessoas que me magoaram. Eu tenho algumas mágoas no coração e eu tenho pedido o Espírito Santo para que eu perdoe. Mas não tenha dúvidas que um coração semelhante ao coração de nosso Senhor vai perdoar, porque Ele perdoou aqueles que queriam mal a Ele. Muito pelo contrário, quer dizer, não só perdoou, mas Ele morreu por aqueles que o mataram, e morreu pela salvação dos seus inimigos, inclusive. Padre, eu estou pedindo o Espírito Santo porque eu preciso crescer na minha vida espiritual. Eu estou entravado, eu estou entravada, eu não progrido, parece que eu estou patinando no mesmo lugar. Mas um coração semelhante ao coração de Cristo vai progredir cada vez mais na espiritualidade, porque vai amar muito a Deus. Padre, eu estou pedindo o Espírito Santo porque eu preciso ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. E não tenha dúvidas de que um coração semelhante ao coração de Jesus será um coração forte, um coração virtuoso, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Então, em última instância, nós estamos pedindo um coração semelhante ao coração de Jesus, e é por isso que nós estamos pedindo o Espírito Santo. Nós estamos pedindo um coração novo. O coração novo por excelência é o coração de Jesus. Mas nós queremos que o nosso coração não seja aquele coração velho, aquele coração marcado pelo pecado, mas um coração novo, um coração semelhante ao de nosso Senhor. E existem várias passagens, eu peguei apenas duas, algumas passagens do Antigo Testamento que falam desta promessa que Deus faz, que derramará o seu Espírito e que nos concederá um Espírito novo. Porque às vezes, meus santos, e aqui quando eu falo, eu me incluo. Isto é, infelizmente,
não poucas vezes nós percebemos quão velho é o nosso coração. E por velho, não pensemos aqui de uma maneira cronológica. Velho aqui, quão dissemelhante, quão diferente com o coração de nosso Senhor. É um coração que não quer amar até o sacrifício. É um coração que não perdoa com facilidade. É um coração que não é generoso para dar a Deus aquilo que Deus pede e dar a Deus com alegria. Pode até dar a Deus, mas sempre com pesar. Um coração que não se desapega de tudo aquilo que Deus pede que seja oferecido como sacrifício. Então é sempre um coração velho, não um coração novo. Um coração que até abandona o pecado, e aqui falo inclusive dos pecados veniais, mas não abandona o pecado com alegria, mas abandona o pecado com pesar. Isto é, você ainda não foi convencido profundamente da feiura e da maldade do pecado. E repito, eu não estou falando apenas dos pecados mortais, claro, também, misericórdia, mas também dos pecados veniais, isto é, quando você ainda está apegado, de modo que para largar um hábito velho, mesmo que aparentemente bobo aos olhos do mundo, mas com consciência de que aquilo não é um hábito, uma atitude de Cristo, você pena, custa de você abandonar aquilo, porque você ainda está muito apegado. Aquela dificuldade de ser um homem e uma mulher de penitência, de oração. Penitência são pontos particulares na sua vida. Você não tem uma vida em que a penitência está normalmente presente. Não, as penitências são momentos singulares e que você logo os abandona quando pode. Isto é, o seu coração, a sua alma, a sua vida não são um coração, uma alma e uma vida semelhantes ao coração, a alma e a vida de Jesus, mas algo no mínimo muito seu, muito particular. Mas nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Então aqui em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e seguintes, Deus promete algo e que nós precisamos pedir que Deus atualize isso que Ele já nos deu no nosso batismo, mas que precisa ser atualizado. E eu até aconselho você depois em casa, pegar esse texto e rezar 1, 2, 3 vezes, pedindo a Deus mesmo que realize isso em cada veni creator que você reza. Quando você reza ao Espírito Criador, para que Ele crie uma nova realidade em você, para que Ele crie um novo coração em você, para que Ele crie novas disposições em você, para que Ele crie uma nova força de amar a Deus com decisão, com determinação. Nós somos tão determinados em tantas coisas, precisamos nos determinar para a santidade. Então nós precisamos dessa força de Deus, que nos dá essa determinação para o céu, para que nós nos configuremos a Deus. Então peço mesmo, aconselho que você leia, reze algumas vezes esse texto, pedindo que ele se realize de verdade em você, que você deseje o que a sua boca está rezando. Pois bem, diz aqui o Senhor, versículo 25: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Então Deus promete uma água que purifica de imundície e de abominação. Esta água, é claro, é uma água espiritual, figura do Espírito Santo,
que nos purifica. Mas não apenas nos purifica, dar-vos-ei um espírito novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Deus tirará este coração meramente humano, que em nada é semelhante ao coração de Cristo, e nos dará um coração de carne, um coração que ama a Deus e que ama os irmãos à medida de Deus. Versículo 27. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Então Deus promete um espírito que nos tornará predispostos a obedecer os mandamentos de Deus, a amar os mandamentos de Deus, a querer observar os mandamentos de Deus, reconhecendo nele, nos mandamentos de Deus, alegria. Porque o que é que um outro espírito, o espírito do maligno, o que é que o diabo coloca no nosso coração? Que obedecer os mandamentos de Deus é mal, que obedecer os mandamentos de Deus, que fazer a vontade de Deus é triste, quando nós precisamos ver que obedecer à vontade de Deus é a verdadeira felicidade. De modo que, quando nós formos convencidos da maldade do pecado e da bondade, da vontade de Deus, nós iremos progredir mais facilmente. Então pedir a nosso Senhor que Ele nos convença, para que nós nos sintamos e sejamos de fato mais inclinados a fazer a vontade de Deus, crendo e até mesmo experimentando que a vontade de Deus é boa, e que Deus coloque no nosso coração aquela inimizade com o pecado, para que nós não apenas creiamos, mas até mesmo experimentemos a maldade do pecado, que nós vejamos que aquilo é mal e que não queiramos para nós. Versículo 28, eu leio os versículos 25, 26, 27 e 28. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então esta ligação, este matrimônio espiritual que Deus realiza com a alma, quer dizer, a realidade última é essa, desse matrimônio espiritual, que nós seremos de Deus e Deus será nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, meus irmãos, durante esses dias de Pentecostes, nós iremos pedir a Deus esta graça. Mais abaixo, só vou ler esse, no versículo 31, diz assim: então, depois que Deus realizar essa obra em nós, então, lembrando-vos do vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações, vos desgostareis de vós mesmos. Isto é, depois então que Deus tiver realizado esta obra em nós, nós iremos olhar para trás, para o nosso proceder de antigamente. Isto é, quão pouco tínhamos amado a Deus, com quanta facilidade nos deixávamos levar pelo mundo, e nós iremos nos entristecer de não termos amado a Deus tanto quanto Ele deveria. E aí iremos, no hoje, no agora, nos aplicar a amá-lo ainda mais. É aquela experiência que Santo Agostinho fez quando se converteu, que olhou para trás e disse: tarde vos amei, ó beleza infinita, tarde vos amei. Mas não é uma tristeza que nos anestesia e nos paralisa, mas é uma tristeza que nos dá um impulso. Nossa, se eu amei pouco a Deus no passado, eu vou compensar em amar a Deus muito agora no presente. Se eu aproveitei pouco as ocasiões de me configurar a Cristo no passado, eu vou aproveitar as mínimas ocasiões que Ele me der.
agora no presente. Se eu o magoei no passado, eu vou fazer penitência e eu vou compensar no maior amor agora no presente. Então, mas isso com alegria. Isto é, essa disposição e esta força que o Espírito concede a nós, quando Ele gera em nós um coração novo, um coração semelhante ao de Cristo. Então, meus irmãos, estamos falando aqui o quê? De um coração santo, de um coração que tem pressa de amar a Deus, de um coração que tem pressa de amar muito a Deus, não de amar muito a Deus amanhã, não de amar muito Deus depois, não, amar muito Deus agora, hoje, porque amanhã eu não sei se me será dado. Então suplicar o Espírito Santo, esta força de Deus, esta luz de Deus, esta dinamis de Deus, que me dá esta dinâmica, que me dá este movimento para o alto, que me dá este movimento para as coisas de Deus, que me dá este movimento para as coisas espirituais, porque dinâmica para as coisas materiais nós temos. Isto é, todo mundo, na sua grande maioria, quer crescer financeiramente. Todo mundo, na sua grande maioria, quer ter uma saúde melhor. Todo mundo, na sua grande maioria, quer ter uma vida mais confortável. Dinâmica para as coisas criadas, nós temos naturalmente. E percebam, eu não falei nada de pecaminoso. Isto é, saúde, uma vida confortável. Nada disso é mal, mas nós precisamos ter uma dinâmica, uma força, né? Uma dinamis, essa força de dinamite para as coisas do céu, para as coisas do alto, e isso só o Espírito Santo pode nos dar. E nós estamos pedindo tudo isso a Deus, pedindo o que Deus quer nos dar, pedindo ao Pai em nome de Jesus, e nós podemos pedir por intercessão da Virgem Maria, porque, meus irmãos, existe esta profunda ligação do Espírito Santo e a Virgem Maria. Nós estamos no sábado, então, ora, quando Jesus foi gerado neste mundo, Ele foi gerado pela primeira vez no ventre da Virgem Maria e do ventre da Virgem Maria. E das suas entranhas. Ora, se Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, nós iremos pedir que ela interceda por nós, para que Ele também seja gerado no nosso coração. Nós iremos pedir que a Virgem Maria, ela interceda por nós e nos alcance esta graça de que nós precisamos, para que, assim como Ele foi gerado no ventre dela, para que nós o adorássemos, e para que nós o amássemos, para que ela nos ajude a o adorarmos cada vez mais, para que nós o amemos cada vez mais. Meus irmãos, eu sei que nós já ouvimos tantas vezes e nos acostumamos com isso, mas a Virgem Maria, a alegria da nossa mãe. Se você diz assim: padre, eu sou devoto da Virgem Maria, pois nós não daremos maior alegria a Nossa Senhora se nós amarmos muito o seu filho, se nós adorarmos muito o seu filho, se nós formos muito obedientes ao seu filho. Então peçamos a Nossa Senhora, hoje é sábado, que cada um então, com toda a simplicidade, reze uma Ave Maria e depois, com palavras de filho, diga: minha mãe, me ajude. Eu te peço, minha mãe, ensina-me a amar o teu filho e a amá-lo muito. Gera no meu coração o teu filho. Alcança uma porção dobrada do Espírito Santo, para que o meu coração seja transformado num coração novo, num coração que odeie o pecado, num coração que ame muito a Deus, num coração que queira se entregar cada vez mais à vontade de Deus. Ou como diz aqui em Jeremias, capítulo 24, versículo 7º, Jeremias capítulo 24, versículo 7º: dar-vos-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Nós podemos dizer de outra maneira: dar-vos-ei um coração capaz de amar-me e de saber que eu sou o Senhor.
eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão para mim. Uma promessa de Deus, de que por meio do seu Espírito, o seu povo se voltará para Ele de todo o coração. Vamos pedir a Nossa Senhora, minha mãe, que eu me volte para Deus com todo o meu coração, que eu ame a Deus com todo o meu coração, que eu busque a Deus com todas as minhas forças, porque o nosso grande problema, eu não tenho dúvidas, nossa, eu posso dizer isso, acredito que sim, que eu possa dizer isso, que 100% das pessoas aqui presentes, eu acredito que eu possa dizer isso, estão buscando a Deus, mas eu não posso dizer que estão buscando a Deus com todo o coração. Buscamos a Deus um pouquinho, buscamos a nós mesmos um pouquinho, e às vezes até buscamos o pecado um pouquinho também. Estamos divididos em muitas coisas, mas nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus com todo o nosso coração, nos aderir à vontade de Deus com todas as nossas forças, e isto é um dom do alto. Nós por nós mesmos não somos capazes, mas nós podemos pedir àquela que amou a Deus com todo o coração, que ela alcance para nós a graça de nós também buscarmos, amarmos e aderirmos à vontade de Deus com todo o nosso coração. Que hoje então, meus irmãos, neste sábado, que nós, pela intercessão da Virgem Maria, nós supliquemos o Espírito Santo, peçamos que ela interceda por nós, que ela suplique por nós e conosco o Espírito Santo, para que esta obra de Deus se realize plenamente nas nossas vidas. Dar-vos-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.